eles estavam achando que o Moraes age em causa própria, e que isso está mostrando que o Moraes está tentando esconder os crimes dele, etc, etc. Falando do inquérito do fim do mundo, que não tem fim, que é esse das fake news, tá desde 2019, e aí tem sempre um convidado para concordar com os jornalistas, puxar o saco dos caras, porque aí sabe dessa maneira ele é convidado para ir num telejornal, né, que tem o interesse do sujeito também em falar com aquele público reacionário. E aí estava o cara concordando, de fato, Josias, tal, e o Moraes, o STF precisa prestar contas à sociedade, sem dúvida nenhuma. O STF precisa prestar contas à sociedade. Nenhum daqueles caras semideus, eles precisam sim de um código de conduta. No mínimo, se eles tiverem bom senso e obedecerem ao que manda a Loman, que é o Código da Magistratura, que já estabelece um monte de limite para ele, já é alguma coisa. Eu gostei de ver, por exemplo, e muita gente está entendendo como demagogia, mas o ministro André Mendonça não vai para um evento na Espanha. Tá? E é bom que não vá. É bom que sinalize assim. Provavelmente está dando uma resposta para o Toffoli e o Moraes. E o Mendonça não é bobo, mas não está errado. Não tem que ir mesmo. Precisa parar com essa palhaçada, essa putaria. Agora, de qualquer maneira, esse negócio que aconteceu hoje, não dá para a gente inverter. Não dá para transformar um vazamento de dados que é para, ao fim e ao cabo, levar ao impeachment de ministros do STF, destruir a corte, numa coisa que é culpa do Moraes, é culpa da vítima, ué. É uma loucura. E é isso que está fazendo o Estadão. Eu vou mostrar para vocês aqui a home do Estadão hoje e vai exatamente nessa toada. Veja só o que é a imprensa brasileira, o lixo, Mesma tá? linha do UOL e do PEC Josias, né? buscas para investigar vazamentos de dados da Receita de Ministro do Supremo. E aí, aqui, né, aquela sacanagem que a Folha fez também para falar do desfile da Acadêmicos de Niterói. Juristas veem causa própria e abuso de poder em inquérito de Moraes sobre vazamentos. Assim, um jurista entre 4 ou 5 ouvidos fala isso. O resto mantém uma certa distância, assim. Então, isso aqui é sacanagem. Juristas veem causa própria e abuso de poder em inquérito de Moraes sobre vazamentos. Ao invés da imprensa ir atrás de quem está praticando esse crime para emparedar o Supremo, para, no mínimo, usar dados que são confidenciais, isso tem que valer para todos os brasileiros. Não é só Moraes agora que está sendo alvo de uma operação digna aí da ABIN, dos anos do Bolsonaro, que os caras entravam lá para fazer espionagem e roubo de dados que são confidenciais. Esse é o crime. Não é o Moraes o culpado. Não é o Moraes que é culpado por isso que está acontecendo. É essa loucura aqui que a mídia brasileira faz ao transformar agora o Supremo em culpado dos crimes que se cometem contra o Supremo. Daqui a pouco vai se chegar à conclusão, sim, de que o Moraes exagerou quando colocou o Bolsonaro na cadeia. Quem mandou o Moraes ter contrato com o Master? Não é ele, é a mulher dele. Dane-se, é tudo a mesma coisa. Mas o que tem a ver? Não tem nada a ver aquela ação com essa aqui do Banco Master. Não importa, é a mesma coisa. Quando a gente se pergunta como é que a gente chegou a esse estado de coisas do bolsonarismo, o negacionismo, que não é só no caso da vacina, mas vai também para muito além disso, o negacionismo da democracia brasileira, é fundamental que se entenda o papel da imprensa. Aí eu vou ler para vocês aqui essa matéria sobre ministros do STF reclamam de rastreamento feito à Receita Federal por Alexandre de Moraes, tá? É da Rausian Kennedy. E vocês estão vendo aqui, ó, tá? Carolina Brígido, perdão. Ministro do STF reclamam de pedido de rastreamento feito à Receita por Moraes. Eu vou ler no meu celular, que tem o negócio de bloquear anúncio, e aqui eu não consigo. Mas vamos lá, ó.
Ministros do Supremo Tribunal Federal reclamam de procedimento adotado por Alexandre de Moraes de pedir à Receita um rastreamento dos seus sistemas para verificar se houve quebra de sigilo de dados de cerca de 100 pessoas, incluindo ministros da Corte e seus familiares. A suspeita era de que a lista contava com pais, filhos, irmãos e cônjuges dos 10 ministros. Um integrante do Supremo disse ao Estadão, em caráter reservado, que somente o presidente do tribunal, Edson Fachin, poderia fazer esse tipo de pedido, a partir de requerimento da PGR. Outros 2 ministros concordam com essa ponderação. Nessa terça-feira, 17, a Polícia Federal realizou uma operação por ordem do STF para instruir a investigação sobre eventuais vazamentos de dados de ministros e seus parentes. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Essa é a nota, tá? O que acontece? Tem ali um racha no Supremo. E os jornalistas, os maus jornalistas, se aproveitam desse tipo de racha, desse tipo de situação, para praticar sensacionalismo, fofoca e especulação barata, para instigar um clima de ingovernabilidade, de crise permanente, perene, lá na Suprema Corte. Sempre vai ter alguém fazendo uma fofoca. E os ministros do STF, todos eles, os 11, têm as suas fontes preferenciais na imprensa brasileira. O Gilmar e o Dino falam muito com a Daniela Lima, outros falam com a Andréa Sadi, e outros falam com o Estadão. Não é preciso fazer assim, nenhum tipo de malabarismo de raciocínio para entender que quem fala com o Estadão são os ministros mais conservadores e que estão interessados em queimar o Moraes, o Toffoli e o Gilmar. E aí o resultado é esse tipo de fofoca. Ministros do STF reclamam de pedido de orçamento feito à Receita por Moraes. Se você telefonar para um ministro, eles são muito falastrões, infelizmente, eles vão falar qualquer coisa que você queira. O que você achou do negócio do Moraes, ministro? Eu achei um absurdo. Pronto, o Estadão vai lá e mancheta aqui. Aí a Rosiane Kennedy diz assim, decisão de Toffoli expõe temor com vazamento de dados de celulares, no caso Master. E aí vai esse tipo de fofoca que, infelizmente, deveria ser assim, coibida no Supremo Tribunal Federal. Se o Fachin tivesse autoridade, seria o caso de não impedir que ministros conversem com jornalistas, mas fazer um apelo acho que capacidade de uma gestão relativamente tranquila naquela corte, para o cara calarem a boca um pouco, pararem de falar com o jornalista o tempo todo, pararem de fofocar. É impossível, eu sei, mas pelo menos sinalizaria uma preocupação com esse tipo de coisa que acaba virando manchetes, acaba virando também uma pressão sobre o Supremo que atinge todos eles. O Poder 360 deu na semana passada uma matéria que continha diálogos ipsis literis da reunião que selou o destino do ministro Dias Toffoli.